Com os nossos mais efusivos cumprimentos aos telespectadores do programa Tribuna Erga Omnes, estamos aqui, nesta edição, recebendo o Dr. Alex Canuto, advogado, jornalista e coordenador da Marcha pela Família em São Paulo. Neste momento de muitas falas políticas, de muita polarização, nós estamos cumprindo com o nosso dever de informar e de manter ciente os cidadãos, todos os brasileiros, e não apenas brasileiros, mas todos os que nos acompanham nos 197 países em que estamos presentes por meio da Sul TV, manter o nosso dever de informar e, sobretudo, ensinar. Portanto, estamos aqui com um ícone do conservadorismo no Brasil, que é o Dr. Alex, e a explanação dele terá por grande objetivo nos ensinar, nos explicar o que é conservadorismo, o que é ser conservador e como, sendo um conservador, resistir e viver num mundo atual em que não são a maioria. Então, é com muita alegria, com muita honra, que eu recebo o Dr. Alex e passo a palavra para as suas saudações iniciais, sua apresentação, se deixei de falar algo, e as linhas aí iniciais sobre o conservadorismo. Bom, olá, Marcelo Henrique, eu não sei se eu falo boa tarde, boa noite, bom dia, porque esse programa é transmitido em tantos locais do mundo, então depende do horário que a pessoa estiver assistindo. Mas queria deixar minhas saudações, então, ao professor Marcelo e à audiência, a você que nos acompanha aqui, que se interessa por esse assunto e quer saber um pouco mais de conservadorismo. Eu acho que você falou o suficiente aí, né, Marcelo? É basicamente isso, a gente trabalha pelos ideais conservadores e a gente busca consolidar isso na sociedade, entre as pessoas. O que seria, né, o conservadorismo? O conservador é aquela pessoa que, primeiro de tudo, a pessoa que tem o pé no chão, que olha a realidade e pensa a sua vida, analisa os seus antepassados, o que eles fizeram, pensa no futuro, nas gerações futuras, com base no pé no chão. Olha o que é o mundo à sua volta. É o conhecimento por presença. Né? Vamos dizer assim, o conhecimento daquilo que você consegue sentir, perceber da realidade, está vendo a coisa acontecer, baseado em evidências científicas do que você vê na sua frente do mundo real. Você analisa como tenta, né, na medida do possível, entender como chegamos até aqui, né, como a humanidade chegou até aqui, como o planeta chegou até aqui, como que surgiu tudo isso? Foi um estalo, o Big Bang? Não, foi a obra do Criador. Impossível isso tudo ter acontecido por acaso. A gente não entende o universo em que a gente está inserido, a gente sabe um pouquinho. A Terra é um planetinha dentro de um planeta da Via Láctea, que é uma galáxia, um planetinha dentro do sistema solar que está dentro de uma galáxia com milhares, sei lá quantas estrelas, num universo que tem milhões de galáxias. Então a gente sabe o que sabe aquilo que a gente não sabe. Eu sei que lá fora tem outras coisas, mas eu não sei o que tem lá. E tem coisa que a gente não sabe que não sabe. Então, essa pretensão de querer dominar o processo histórico e dizer para onde nós estamos caminhando, sabe, isso é uma deturpação que surgiu, mais no caso do Ocidente, surgiu no final da Idade Média e veio crescendo com o tempo, uma deturpação da realidade. A pessoa pensa um mundo imaginário na cabeça dela, um futuro onde ela quer chegar, um mundo, um paraíso na Terra, e começa a trabalhar para aquilo, e não com base na realidade. A pessoa vive num universo paralelo. Tem gente que vive assim. E o conservador, ele quer conservar esse meio que nós estamos inseridos, essa tradição que a gente tem. A gente bate muito na tecla de Deus, pátria, família, mas além disso, a realidade em que a gente está inserido. A gente quer preservar o que é bom. É claro, a gente quer melhorar processos, fazer as coisas melhores, o avanço tecnológico, é óbvio que isso é uma coisa boa, que vem melhorar a vida dos seres humanos nesse planeta.
E que isso não tem a ver com o pensamento científico iluminista, tem nada a ver, outra coisa. Avanço tecnológico existia antes do iluminismo e continuou existindo depois. Iluminismo, isso é uma outra coisa. Mas o conservador, ele busca conservar esses valores, sabe? Ele acredita que isso aqui é uma passagem, tem um universo, coisa que a gente não consegue entender, mas existe uma coisa que a gente não consegue ver. Você vê que todas as religiões, não existe civilização na Terra que tenha se criado que não seja em volta de uma religião qualquer. E a religião, as religiões mais primitivas, as mais modernas, todas elas são uma tentativa de explicar essa parte que a gente não entende, não consegue ver, mas sabe que existe, que tem uma coisa lá. E o conservador acredita nisso, o conservador acredita, ele sabe que existe uma coisa lá e que a gente está caminhando para isso, para isso aqui vai acabar um dia, essa vida terrena, é um espaço muito curto. Então o conservador ele busca conservar essa tradição, pensa no futuro, pensa no universo imanente e preserva suas tradições. Ele tem valores, ele é de valorização do indivíduo, do ser humano, da autodefesa, autossustentabilidade do ser humano, sabe? Não precisa de um ser na Terra paternalista que mande, que decida a sua vida, que pense por você. Por isso que os conservadores defendem Estado mínimo, porque quanto menos o governo interferir na vida do cidadão, melhor. O governo só faz aquilo que o cidadão não consegue fazer, aquilo que não é capaz de fazer sozinho e precisa do coletivo. Basicamente, defesa nacional, segurança e defesa, foi para isso que foi criado o Estado. Depois que foram inventando que o Estado tem que cuidar de saúde, segurança, educação, transporte, aí cultura, aí defesa de minoria, vai ampliando até você chegar no Estado máximo, o Estado totalitário, seja na versão comunista, seja na versão fascista. São as duas versões de Estado totalitário dos que aconteceram no século XX. Teve uma arrefecida no final do século, mas agora parece que está voltando o totalitarismo, a vontade do Estado de mandar na vida das pessoas. O que a gente vê mais recentemente é com questão de saúde. Peraí, você não tem mais autonomia para decidir sobre a sua própria saúde. Decidir que tratamento você faz para determinado bichinho chinês aí que está circulando no mundo. O Estado quer chegar e falar, eu sei o que é melhor para você. Né? Estado não, né? Os revolucionários que dominam a máquina do Estado, eles querem decidir para você mandar, proibir. Essas são palavras revolucionárias que não é do conservadorismo, não são típicas do conservadorismo. O conservador ele usa isso com muita parcimônia, o obrigar e proibir. O conservador ele defende, acima de tudo, a liberdade individual de escolha. E, claro, a liberdade termina onde começa o direito do outro, isso é óbvio, mas o conservadorismo está ligado à ideia de liberdade, autonomia das pessoas, autonomia de decisão e, obviamente, como desenvolvimento lógico disso, a defesa da democracia, que é o regime que se desenvolveu no Ocidente, que vem, claro, desde a da Grécia Antiga, há mais de 2 mil anos atrás, que vem se consolidando com altos e baixos. Você vê que em outras civilizações não houve esse desenvolvimento de democracia, no mundo islâmico não houve, na civilização indiana não houve, na civilização do Extremo Oriente chinesa também não houve, e esse é só no Ocidente. Isso o Max Weber cita muito bem na introdução ao livro, A Ética Protestante, a Origem do Capitalismo, ele fala, tem coisas que só o Ocidente produziu. E isso surgiu aqui no Ocidente. Não que não existam conservadores em outras civilizações, mas no Ocidente o conservador ele quer preservar o que é bom, enquanto outros eles querem destruir aquilo que eles não gostam. Não, o conservador ele quer preservar sua família, preservar suas tradições, preservar a religião, suas crenças, seus valores, sua moral. É isso que o conservador quer conservar acima de tudo. Sim. Você tocou, Alex, a questão do revolucionário, né? E o revolucionário, muitas vezes, acusa o conservador de ser reacionário, né? O que é uma das retóricas, vamos dizer, que esses revolucionários utilizam para atacar o modo conservador de enxergar as coisas, politizando a questão e tentando, de alguma maneira, desqualificar este olhar empírico, como você falou, que o conservador tem, um olhar mais apegado à ciência, às evidências claras, mas a verdadeira ciência, né, não aquela que impõe uma posição e se diz ciência aquele que segue e se diz contra a ciência aquele que não segue. Isso é uma característica típica de quem não é empírico, de quem não conhece a ciência,
para dizer a verdade, mas existe uma pauta dos revolucionários acusando os conservadores de serem reacionários por não admitirem, entre aspas, mudanças. O que você fala sobre isso? Você entende que o conservador de fato é reacionário ou que o conservador busca uma evolução ao invés de uma revolução? Exatamente. O conservador, ele busca mais mudança que o revolucionário. O conservador, ele não quer a mudança que o revolucionário quer, aquela mudança que ele quer. Esse é o problema. O reacionário, o revolucionário é a pessoa assim, extremamente egocêntrica, ele se acha o centro do universo, ele vai lá, ele define o processo, ele pensa a história, ele não fixa, quando ele pensa a história, o passado e fala, aconteceu tudo isso, então nós analisamos a nossa situação, em razão do que chegou no passado, podemos tentar arriscar algumas previsões, mas ninguém tem o domínio do processo histórico. Ninguém tem. Você conhece a história toda? Você conhece o fim da história? Não sabemos. Teve uns anos atrás um charlatão aí chamado Fukuyama, Francis Fukuyama, que proclamou o fim da história com o atentado das Torres Gêmeas. O que aconteceu de 2001 até agora, então, não é história para ele. Né? Acabou. No dia que ele decreta, acabou a história. Karl Marx decreta que a história vai acabar o dia que atingimos a sociedade comunista, que segundo ele é o paraíso na Terra. Eles pegam essa ideia de todas as religiões, todas, ou quase todas, têm mais ou menos isso, a ideia de paraíso num outro mundo após a morte, numa realidade imanente, transcendente. E o comunismo, a mentalidade revolucionária, que ela faz? Ela pega esse paraíso e diz ela não está após a morte, não está num outro mundo. Né? Ela está na Terra, só que num futuro que é sempre adiado, que nunca chega. Mas esse futuro que vai chegar um dia é o paraíso na Terra, vulgo sociedade comunista, e para chegar lá precisamos passar pela ditadura do proletariado. Então a ditadura está justificada, a ditadura do proletariado, toda a opressão, as humilhações de uma ditadura, tudo está justificado que é para construir a sociedade comunista do futuro. É assim que eles pensam. E se você discorda disso, parece que você está reagindo. Eu não estou reagindo. Eu não estou reagindo. Existe toda uma civilização construída no Ocidente e outras civilizações construídas, eles estão reagindo a isso. Porque eles não se encaixam nessa civilização da forma em que eles gostariam de se encaixar. Eles querem o poder total na mão deles, coisa que eles não têm. O conservador ele defende também a meritocracia como forma de ordenação social. E o sem mérito, ou preguiçoso, ou o mix dos dois, ele obviamente que é contra isso. Ele não consegue controlar aquela sociedade. E ele quer controlar. Então, ele que reage contra uma tradição que ninguém escolheu, ninguém determinou que nós íamos chegar no estágio que nós estamos hoje. Não existe, a não ser Deus. Deus pode. Abaixo dele, ninguém tem capacidade de coordenar o processo histórico e dizer estamos caminhando para cá, em 2030 vai ter uma guerra, em 2048 vai ter um enchente, um tsunami, e vai acabar as democracias, a ONU só dura até 2050, e depois vai ter. Ninguém consegue, ainda que você faça planejamentos, planos mudam. Acontecem catástrofes, acontecem imprevistos, e você não consegue coordenar o mundo inteiro dentro disso aí. Ninguém consegue ter esse poder. Existem os projetos de governo global. Existem isso dos revolucionários. Mas, por enquanto, ninguém consegue fazer isso. E você citou muito bem a questão da ciência. A ciência, assim, o iluminismo, se diz ciência tal, é uma ideologia que surgiu no século XVII e XVIII, e diz assim, o valor da ciência, assim, que você só aceita como premissa dos seus raciocínios aquilo que você consegue provar cientificamente. Quer dizer que aquilo que você não consegue provar, você já assume que não existe. Esse é uma das falhas do raciocínio iluminista. E aí eles dizem, se você não conseguir provar, não existe. Logo, a ciência é só aquilo que eu consigo provar. Ou que você prove para mim que aquilo existe. Então ele delimita o que é a realidade. A realidade é só o que cabe dentro do quadradinho dele. E você vê consequências desse raciocínio hoje, nas discussões sobre o bichinho chinês. A história é a seguinte, eu estou com a ciência, é pela ciência. Cara, os cientistas não sabem, não estudaram direito esse negócio desse vírus, é uma coisa nova. Nem os médicos se entendem entre eles, nem os cientistas se entendem entre eles. Então não há consenso científico sobre nada. Ninguém pode falar pela ciência, você fala por uma parte das opiniões científicas. Existe uma outra parte contrária a essa. Pode ter uma maioritária e minoritária, mas não existe consenso. Né? Aí eles pedem para você acreditar na ciência, do tipo assim,
essa turma revolucionária, eles pegam uma parte da opinião científica e dizem isso aqui é a verdade. Se você tenta defender a outra tese, então você é um negacionista. Porque eles acham que só isso aqui é a verdade. O outro não é verdade. É só isso aqui que é verdade. Então você é um negacionista. Você não acredita na ciência. Ora, se a pessoa está pedindo para você acreditar na ciência, significa que ela não sabe o que é ciência. Porque ciência não é para você acreditar. Ciência é para você entender. E um pressuposto básico da ciência é o confronto de ideias científicas. Né? Você vai ter as duas coexistindo. Qual que é ciência, qual que não é? As duas são ciências. Né? E a verdade, a suposta verdade científica, ela muda conforme o tempo. Você tem hoje você tem um estágio que você tem vamos dizer, ainda que existe um consenso científico sobre uma matéria, amanhã um determinado cientista descobre uma outra coisa e aquilo ali passa a não ser mais verdade. Quer dizer, se o que é hoje, diante da descoberta no futuro, não é mais a verdade, então o de hoje não é verdade. O que você está gritando aí que é verdade científica não é verdade. Né? Vamos dar um exemplo. O sistema solar tem 9 planetas. Né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Mas Plutão não é mais planeta. Eu aprendi na escola que era planeta, que era o 9. Aí fizeram as descobertas que esse corpo celeste chamado Plutão não tem todas as características de um planeta. Logo, ele não é um planeta e o sistema solar só tem 8. Quer dizer, então, que esse cientista que alegou isso, ele é um negacionista, ele está negando que Plutão é um planeta? Não, ele fez descobertas, você tem a tese dele, vai lá, confronta com seus argumentos e vamos ver se é ou se não é. Mas, assim, quer dizer que quem dizer que era 9 planetas o sistema solar estava mentindo, estava negando a realidade? Não. É o conhecimento científico, que era consenso científico há 20, 30 anos atrás. Hoje não é mais. Hoje é que tem só 8 planetas. Amanhã alguém descobre mais um planeta lá para frente, aí volta a ser 9. Então, peraí, eles querem tratar a ciência como se fosse religião. A religião, sim, as religiões, ela tem um dogma, um conjunto de dogmas, preceitos religiosos, que não mudam ou mudam muito pouco ao longo de milênios. É aquilo ali. Ou você acredita naquilo, no todo ou em parte, ou não acredita. Mas uma religião mudar um dogma, pode até ser que exista, mas é muito raro e muito, assim, uma mudança muito marginal. Isso é uma religião, você acredita naquilo ou não. Quando um cidadão revolucionário pede para você acreditar na ciência, ele está tratando a ciência como se fosse como uma religião, como mais uma religião. Acredite nisso aqui. Só que é uma religião que vai mudando, conforme pesquisadores vão pesquisando e defendendo teses. Ele quer que você acredite no estágio atual dessa religião iluminista deles. Isso é mentalidade revolucionária. Sabe? Isso é assim, não é a busca pela verdade, é a busca pela narrativa, e a narrativa que mais interessa para o seu projeto de construção do poder total. É isso que eles estão fazendo. A última coisa que esse pessoal faz é defender ciência. É nesse ponto que eu queria chegar. Você citou os Illuminati, né, muito acertadamente, e nesse ponto eu já entendo que eles manipularam, né, ou tentaram manipular, e vêm tentando manipular por meio de seitas que antigamente eram secretas, persistem até hoje, e outros grupos, mas sempre andando aos porões, tentaram e tentam manipular o conhecimento científico, mas sempre baseado no interesse de natureza político-econômico. Então, claro que existe essa segmentação da ciência, né? Assim, se essa parte me interessa, de fato ela é ciência. Se ela não interessa, sou negacionista. A pessoa é negacionista, igual você bem colocou a questão de Plutão. E também tem outros diversos exemplos, como o ovo mesmo, né? Há anos atrás, o ovo era o grande vilão do colesterol e da saúde. Hoje em dia, ovo é alimento de atleta. Então, a ciência muda e é salutar que mude. Os entendimentos jurídicos também mudam, porque afinal, o homem muda. A verdadeira ciência vive de hipóteses. Hipóteses mais aceitas e menos aceitas, que oscilam de acordo com o avanço científico e também de acordo com as mudanças do próprio homem. Agora, é o que eu lhe digo, os conservadores, parece-me, que por ter um compromisso maior com a verdade, né, e é isso que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, Alex, você como jornalista sabe muito bem do que eu estou falando, que a verdade, como diz Bauman, ela ficou líquida. Nós já não sabemos, é muito difícil saber o que é verdade.
E com os revolucionários que vêm paulatinamente, lá desde a Revolução Industrial, passando pela Revolução Francesa, que ganharam mais corpo, e depois os ideais Illuminati se espalhando, você não acha que hoje, o século XXI, sociedade da informação, a verdade se tornou o grande elemento de definição de todas os principais caminhos da sociedade? Porque esse apego à verdade é importantíssimo, mas nós vivemos na geração da fake news. Olha, se a verdade estivesse guiando a humanidade, a gente estaria muito melhor hoje em dia. Muito melhor. Mas o que a gente vê é a narrativa, sempre a humanidade sempre guiada por narrativas. O advento da internet aliviou um pouco isso. Porque antes quem controlava os meios de comunicação controlava o discurso, controlava o que vai ser falado e a verdade. Você tem lá a grande máxima do ministro Goebbels, né? Conta uma mentira várias vezes que ela vira verdade, sem contraditório. Começa a repetir que essa parede aqui atrás é verde, é verde, é verde, é verde, as pessoas, todo mundo falando que é verde, isso aqui vai virar verde. Né? Hoje a internet vai lá e desmente, opa, o rei tá nu, né? É a tal da roupa do rei, ó, você tá vendo a roupa do rei? Só os inteligentes conseguem ver a roupa do rei. Se você não está vendo é porque você não é inteligente. Até que uma criança grita, não, gente, o rei está nu mesmo. E é isso que está acontecendo hoje. A internet é essa criança que está gritando, o rei está nu. Vocês estão todos aí com um de fingimento, não quer falar a verdade, porque se você falar a verdade vão dizer que você é um negacionista, que você não é inteligente, não é culto. Mas não, a verdade, a internet está expondo isso. Se você não consegue controlar, tem inúmeras tentativas de controlar a internet, censura, tudo isso, e não consegue. É como água morro abaixo e fogo morro acima. Você não consegue controlar. Na verdade, vai cada vez ser espalhada mais. Eles conseguem, no máximo, segurar. Tá? A água morro abaixo. Você põe a barreira ali, mas a água vai pelos cantos, vai passar. Você dificulta, atrasa um pouco. Mas a verdade vai chegar e está chegando. E a busca pela verdade, isso vai de uma questão interna de cada pessoa. E aí entra muito do individualismo conservador, que é assim, de você ter aquela questão moral, de você realmente buscar honestamente a verdade em tudo que você faz, sabe? Então você busca a verdade na ciência, no jornalismo, você vai fazer uma pesquisa, eu quero descobrir, analisar fatos, fazer o que é a ciência, né? Um recorte da realidade que você vai tentar padronizar aqueles fenômenos, por exemplo, toda vez que eu aqueço água a 100 graus ela evapora, que é um fenômeno da realidade, toda vez que eu esfrio a 0 ela congela. Eu delimitei aquele escopo ali, como aqueles fenômenos. Então você vai fazer lá o seu conhecimento por presença, por evidências, para buscar a realidade. Ela pode te agradar ou não. É assim que você faz ciência. É assim que você faz jornalismo também. Você vai lá, o que é o jornalismo? É a reportagem. Você pegar um fato e reportar, contar o que aconteceu. Hoje, tanto na ciência quanto no jornalismo está mais escancarado. As pessoas não querem reportar fatos, elas querem moldar a sua conclusão sobre os fatos, a sua opinião. Então eu tenho que te apresentar a parte da realidade que vai te induzir a pensar o que eu quero que você pense. Isso o jornalismo faz. Nas pesquisas supostamente científicas, nas faculdades de humanas, nas pesquisas da área de humanidades, então nem se fala. Parece assim que a pessoa está fazendo, você como advogado também, vai saber, o advogado ele tem que defender o seu cliente. Isso é a variável que ele fixa. A partir daí, tudo que ele vai argumentar é para defender aquela tese que favorece o seu cliente. Né? A pesquisa nas áreas de humanidades é assim. Eu preciso provar que a polícia é violenta. Ele parte disso para depois juntar. Aí ele vai fazer as pesquisas direcionadas, blá blá blá. Ele vai juntar argumentos para concluir que a polícia é violenta, preconceituosa e blá 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 blá. Eu preciso concluir que a desigualdade social é causa da violência. E aí, então ele fixa, a primeira variável que ele fixa é a conclusão, não é a pesquisa, não é buscar os dados e a partir daí daquela observação buscar a realidade. Na área de ciência de saúde está assim também, conversando com várias pessoas, você tem isso, ainda mais que ali quando entra lobby de indústria farmacêutica, que quer vender medicamento, ele está preocupado ele quer vender o medicamento e não buscar a verdade científica, a saúde das pessoas. Eu fiquei abismado quando a Pfizer, né, tá lá, fez essas terapias, esse medicamento que eles inventaram contra o bichinho chinês.
Aí tá lá, eu vejo na reportagem, na velha imprensa, que essa empresa, né, a Pfizer, recomenda a injeção em criança do produto dela. Ou seja, ela recomenda que você compre o produto dela para ela ganhar dinheiro para dar em criança. Aí isso é tratado na mídia com seriedade, como uma verdade científica, como um fato. Olha, isso tinha que estar na parte dos comerciais. Comercial da Pfizer. Aí bota o cara falando lá, tô vendendo meu produto. Isso é um comercial, ele tá vendendo o produto dele. Que ciência é essa? Aí ele vai botar um monte de argumento, de estatística, de blá 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 blá, blá, porque aquilo é realidade? Não, porque aquilo é argumento para sustentar a tese dele. E essa deturpação de você fixar primeiro o futuro, primeiro o resultado onde você quer chegar e pensar para trás, toda a mentalidade revolucionária é baseada nesse cacuete, nesse vício de raciocínio. Fixa primeiro onde você quer chegar, aí você molda os fatos pretéritos, as evidências, esconde uma parte da realidade, só mostra a parte da realidade que conduz ao que você quer. É a tal da narrativa. É essa narrativa contra aquela narrativa. Não é realidade, é a narrativa. São os fatos que você seleciona, os argumentos que você seleciona, o pedaço da realidade que você recorta para você chegar onde você quer. E onde esses caras querem chegar nunca é um lugar bom, viu? Nunca é coisa boa para a sociedade. E é curioso, falando até essa questão de vacinas, etc., que, se você reparar, as bulas dos fabricantes não são divulgadas, né? Ficam lá, talvez, no próprio site do fabricante ou mesmo na Anvisa, mas elas não são divulgadas. E nelas é muito importante destacar um detalhe, falando especificamente das crianças, que foi o último que você suscitou. A criança deve ser vacinada, segundo a orientação do Ministério Público e outros órgãos, sob pena de responsabilização dos pais. Só que o Estado não se responsabiliza por reações adversas, nem o fabricante. Ou seja, obriga-se a família a tomar uma atitude que o próprio Estado que obriga não garante a eficácia e a qualidade do produto e muito menos o fabricante. Ou seja, realmente é uma situação complexa, são tempos difíceis, né? E voltando aí ao caso do conservadorismo, analisando agora, eu queria que você me falasse, dentro do judiciário, você citou essa questão somos advogados e lidamos com esse cotidiano. É muito complexo, de fato, lidar com algumas teses que se pregam hoje em dia, até mesmo na área criminal. Tese do exemplo, eu não tenho prova, mas eu tenho essa convicção, eu acho isso. Você não acha que uma tese dessa, o indivíduo condenar alguém sem provas, baseado em convicção, para qualquer dos lados que seja, é um risco à segurança jurídica de todo o sistema? Com certeza. Aliás, o sistema jurídico no Brasil já está esculhambado, né? Eu sempre falo isso. Hoje em dia, como é que você dá uma aula de direito na faculdade? Você diz uma coisa, vai ensinar o que está na lei, depois não é aquilo que é aplicado, sabe? E não é só o STF, não. Nas instâncias inferiores do judiciário é assim também. É o tal do achismo ali, o que eu acho justo. Isso aqui é a tal da justiça social revolucionária. E que atropela a lei. Eles acham bonito julgar contra a lei, né? Então, essa teoria ela surge assim, né, da história do fato social enquanto origem do direito. Nem todos os atos da vida humana, do cotidiano, estão previstos na lei. Você não consegue prever tudo. O exemplo típico que eu aprendi lá no primeiro ano da faculdade é a tal da fila do ônibus. A fila do ônibus não está prevista em nenhuma lei, mas ele é um fato jurídico. O cidadão que tenta furar uma fila no ônibus, ele está errado. Se aquilo gerar uma briga, lesão corporal, vai ter que indenizar tudo, responder por isso. Ninguém questiona a fila do ônibus. Só que aí, você consolidou o argumento de que o fato social pode ser fonte do direito. Aí depois você começa a colocar o fato. Primeiro ele é só para cobrir a lacuna da lei. Depois ele começa a se equiparar à lei, aí você põe ele acima da lei, e aí surge o tal do direito achado na rua. A lei garante o direito à propriedade. Tá bom. Mas e o fato social? Você acha que é legal, que é justo invadir terra para buscar a justiça social? Eu acho. Você também acha? Você também acha? Você também acha? O povo acha. Então é justo invadir terra. Né? Aí, aquela coisa, direito achado na rua. Em qual rua? Na rua do MST,
Na rua dos conservadores, na rua dos ambientalistas, na rua dos empresários, e qual rua, né? Então aí começa essa deturpação do direito, e o principiologismo também, né? Então, segundo o princípio da democracia, assim, 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 isso atropela toda a lei. Então está esculhambado, o Brasil hoje está sem segurança jurídica. A Suprema Corte no Brasil, ela muda a jurisprudência, não é conforme o réu, para esse réu aqui é uma pena mais branda, para outro é mais pesada, não. É no mesmo réu, conforme a conjuntura política. Olha o caso do maior corrupto da história do Brasil. Enquanto acreditava-se que iam colocar ele na cadeia para levantar a bola para o PSDB ou alguém da terceira via assumir o poder, tiraram o Lula do cenário. Não contavam com o efeito Bolsonaro. Agora que ninguém consegue tirar o Bolsonaro, eles acreditaram que o Lula fosse capaz disso e solta o Lula. Aí anula o processo. Por que não anulou antes? Lá no começo. Se o juiz era incompetente para julgar aquilo ali. Agora não, porque agora é conveniente soltar o Lula. É pelo resultado. Eu quero prender, eu quero soltar. Aí você põe a argumentação depois. Que um advogado faça isso para defender o seu cliente é compreensível. Que um juiz faça isso já é um absurdo. Que um jornalista faça outro absurdo. Que um cientista faça isso é outro absurdo. Mas é o que mais tem hoje em dia. É o que mais tem. Chega no ponto da insegurança jurídica, olha só, essa história do não se responsabiliza pelo efeito colateral ou adverso aqui pode falar vacina, pelo jeito, né? Nesse canal aqui. Sim. E tem outra lei que quer censura, né? Você falar essa palavra, Sim. eles vão lá e Já cortam. corta. Então, não, que corta. Então, quando eu falo injeção, bichinho chinês, é que a gente tem que falar na internet e nas redes sociais para driblar a censura. Mas aí o próprio laboratório que produz a vacina não confia na vacina. Está falando, não nos responsabilizamos por efeito colateral ou adverso. Quer vender a vacina, quer que você pague caro a vacina, quer que recomenda que você compre a vacina dele mesmo para dar em criança e tal, e está escrito que não se responsabiliza. Mas vamos contar um segredo, então. Acho que as pessoas, quem não é advogado, não sabe que existe no direito do brasileiro uma coisa chamada cláusula leonina, cláusula abusiva em contrato. Né? Por exemplo, se você escreve no contrato assim, você me deve tanto, você tem que pagar tal dia. Se não pagar, é multa de 1% ao mês. É justo. Mas se você falar assim, se você não pagar até tal dia, eu vou cortar um dedo seu por cada mês de atraso. Isso não é nem abusivo, é ilegal, mas se você pusesse ainda, que é uma coisa não tão exagerada, 80% de multa ao mês, você assina. Aí o sujeito vira lá depois e fala, isso aqui é uma cláusula abusiva. Ainda mais em contratos, típicos contratos de adesão, né? Mas aí você chega lá e alega. Isso aqui é abusivo, 80% de multa ao mês. Aí você anula aquela cláusula no contrato. E é perfeitamente possível anular essa cláusula do, entre aspas, contrato, porque a bula é um contrato, uma forma de contrato, anular essa história na bula de que a Pfizer, os laboratórios todos não se responsabilizam. Aliás, está no contrato, não só na bula, mas no contrato de compra e venda com o governo. Então você vai depender do juiz, mas você pode perfeitamente pedir anulação e processar criminalmente e civilmente esse laboratório que te deu um medicamento, uma vacina aí, que fez a pessoa passar mal, e em alguns casos indo a óbito em razão da vacina. É perfeitamente possível, sim, processar os laboratórios. Tecnicamente eu concordo. A minha dúvida é só aquela. Geralmente os julgadores estão do lado daqueles que entendem que a vacinação é compulsória. E aí ficaria complicado, né? Dependeria de uma conjuntura, talvez até política, para uma resolução nesse sentido, porque o mesmo julgador que obriga o indivíduo a se vacinar e vacinar os seus filhos, por exemplo, ele não vai poder depois voltar atrás nessa questão da responsabilidade. É muito delicado, é muita coisa. Assim, vamos aproveitar então esse tema reflexivo para tomar aquele café, descansar um pouquinho, chamar os nossos intervalos comerciais e dentro em breve já estamos de volta. E estamos de volta com o Tribuna Erga Omnes, hoje nesta interessante e culta entrevista com o Dr. Alex Canuto, advogado, jornalista e coordenador da Marcha pela Família em São Paulo. E é sobre a marcha que gostaríamos de falar neste momento. Alex, assim, para todo mundo conheça e todo mundo entenda,
Eu sei que todo conservador, e você como ícone dos conservadores, alguém muito apegado e de muito respeito à instituição da família, célula máter da sociedade, inclusive assim reconhecida pela nossa Constituição. Eu queria que você explicasse a origem, toda a história e o que é, para os nossos telespectadores, a Marcha da Família. Bom, Marcelo, a marcha, ela teve a sua primeira edição, a mais famosa de todas, né, no dia 19 de março de 1964. O Brasil, o mundo vivia numa situação de Guerra Fria, semelhante ao que a gente está hoje, né? Já se fala em nova Guerra Fria, mas naquele tempo ali a coisa era mais tensa. Tinha havido a crise dos mísseis em Cuba no início dos anos 60, Cuba tinha tido um golpe de Estado em 59, se tornou um país comunista, e naquela época a União Soviética vinha cooptando governos, fomentando golpes de Estado em várias partes do mundo, inclusive na América Latina. Assim, como teve em Cuba, os comunistas no Brasil estavam planejando um golpe de Estado aqui no Brasil. Vários membros do antigo Partido Comunista iam para a China, do Mao Tse Tung, treinar guerrilha. Iam fazer treinamento e voltavam para o Brasil para depois trazer esse ensinamento de guerrilha para o MST da época, que chamava Ligas Camponesas, Ligas Campesinas, né? Ligas Camponesas aqui no caso do interior do Brasil, e ensinava essas táticas de guerrilha para montar aqui um golpe, uma revolução, tomar o poder. Eles já tinham tentado tomar em 1935, com o golpe do Luiz Carlos Prestes, esse sim, o maior golpista da história do Brasil. Tentou dar um golpe, fomentando rebelião, quebra de hierarquia dentro das Forças Armadas, atirou em oficiais que estavam dormindo nos quartéis. Foi uma coisa assim terrível que fez, né? Tentaram em 35, iam tentar de novo. E a sociedade o Brasil vivia uma situação de desorganização, com crise econômica, níveis altos de corrupção, uma desordem social. Eles fomentavam quebra de hierarquia dentro dos quartéis. Teve a revolta da Armada, em que eles foram lá fomentar a revolta. Depois, no dia 28, 29 de março, o João Goulart, o então presidente João Goulart, iria dar o apoio à revolta dos sargentos, né, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, o Brasil vivia a situação de desorganização. A sociedade se reuniu. Foi um ato, vamos dizer assim, semelhante ao que foi, por exemplo, o impeachment da Dilma, quando ninguém aguentava mais aquele estado de coisas. Ninguém aguentava mais. E foram milhões de pessoas para a rua. Naquela época, isso milhões hoje, né, com a população do Brasil, 210 milhões de habitantes. Na época, era de cerca de 70, 80 milhões, um terço da população de hoje. E a Marcha de São Paulo, por exemplo, que a Marcha da Família aconteceu em São Paulo, que as pessoas falaram, vamos para a rua. Naquele tempo, não tinha internet para você divulgar, tinha rede social para você divulgar a manifestação. E aí, no dia 13 de março de 64, o presidente João Goulart foi lá na Central do Brasil, fez um comício, dizendo que ia implementar as reformas de base que ele queria fazer, né, a reforma urbana, expropriar imóveis urbanos e rurais também. E Reforma ele agrária, chegou a falar o seguinte: também. Oi? Reforma agrária, comunista, agrária, né? e expropriar imóveis rurais. E diz que aí ele avançou, dizendo que ia fazer uma reforma constitucional, ou seja, ele queria fazer o que o Hugo Chávez fez na Venezuela. Chegou ao poder, mudou a Constituição para se perpetuar o poder, entre outras coisas, e implementar o comunismo no Brasil. Ele queria fazer isso. E aí ele disse que ia fazer a reforma constitucional e falou que o Santo Rosário não poderia ser usado para se opor às políticas populares, sociais, né, socialistas que ele queria implementar. Ou seja, ele simplesmente agrediu toda a sociedade conservadora do Brasil. Aliás, até um eufemismo, porque o Brasil é um país conservador. Ele agrediu toda a sociedade brasileira e o pessoal falou, temos que fazer alguma coisa. Não pode deixar o comunismo entrar no Brasil. E aí, isso foi no dia 13 de março, Central do Brasil. 6 dias depois, no dia 19, 500 mil pessoas vão para a rua em São Paulo. Algumas fontes históricas falam em 800 mil, mas vamos ser mais draconianos, considerar 500 mil. A população de São Paulo, na época, era de 2 milhões de habitantes, do município de São Paulo. Hoje é 11. Né? Então, hoje, vai 1 milhão de pessoas na rua, na Paulista ali, algumas manifestações, foram no impeachment da Dilma, foram no 7 de setembro, 1 milhão de pessoas na rua. 11 milhões, a cidade mais a região metropolitana e tal. Em 64, a estimativa foram que vieram 2.500 ônibus do interior do estado,
Se você colocar 40 pessoas por ônibus, isso aí vai dar 100 mil pessoas, em tese, vindo do interior, mais 400 mil da capital, mais ou menos isso. Ou seja, um quinto da população de São Paulo. Seria o equivalente a 2,5 milhões hoje, praticamente. Quase 2 milhões só de moradores, mais do interior, seria como se tivesse uma manifestação de 3 milhões. Hoje, em números proporcionais, mais ou menos isso aí. Que foi os 500 mil da manifestação da Marcha da Família. E foi a maior manifestação da história do Brasil em termos numéricos proporcionais e em termos de significado histórico. Nenhuma outra manifestação de rua teve tanto significado quanto a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, do dia 19 de março de 64. E é curioso notar que a Marcha da Família não foi lá pedir intervenção militar. Ela foi gritar contra o comunismo, contra o presidente João Goulart. Queremos ordem na casa, esse cara está promovendo a desordem. Não queremos, João Goulart, não queremos essas políticas comunistas. Até aí não aconteceu nada, depois da marcha do dia 19. Só no dia 19 foi numa sexta. Né? Aí depois na semana seguinte, aí 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Foi numa segunda-feira, dia 29 de março, que ele vai ao Automóvel Clube do Rio de Janeiro, dar apoio à revolta dos sargentos e fomentar quebra de hierarquia nas Forças Armadas. Já estava correndo dentro dos quartéis a quebra de hierarquia. Quando o presidente João Goulart vai lá fazer isso, aí acendeu a luz amarela dentro dos quartéis. Não foi a marcha do dia 19. Foi o dia 29, o João Goulart lá no Automóvel Clube. Aí houve uma rebelião militar, o João Goulart sai do Palácio do Planalto, vai para o Rio Grande do Sul, onde ele tenta organizar o Terceiro Exército, que era o único mais leal a ele, para tentar conter a revolta militar. Aí ele vai para lá, na verdade o Brizola queria briga, queria realmente uma guerra civil. Ele falou, não quero derramamento de sangue e tal, fugiu para o Uruguai depois disso. Aí foi declarada vaga a presidência da República, pelo então presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli, e a solução que foi encontrada na época, porque você precisava de um presidente para o mandato tampão. O presidente eleito era o Jânio Quadros, tinha renunciado, o vice era o João Goulart, tinha saído do Palácio Planalto, foi declarada vaga a presidência da República, precisamos eleger alguém para o mandato tampão. Foi eleito o general Castelo Branco para fazer um mandato de 1 ano e meio, para garantir as eleições democráticas em outubro de 65. Essa era a principal missão do presidente Castelo Branco, além de organizar a casa. O Brasil estava extremamente desorganizado naquela época. Aí, por isso ele teve apoio, por isso as famílias apoiaram a eleição pelo Congresso Nacional de forma indireta, que é a mesma regra de hoje. A Dilma foi empichada. Se o Michel Temer tivesse sido empichado, ele teve duas votações de impeachment na Câmara. Se uma delas aprovasse o impeachment a abertura de processo contra o Michel Temer e o Senado cassasse o Michel Temer, o Congresso tinha 30 dias para eleger um outro brasileiro para completar o mandato. É a mesma regra. Né? Então foi eleito o general Castelo Branco. E se ele tivesse entregue o poder em 65, olha, o apoio aos militares em caso de crise hoje ia ser unânime. Ia ser unânime, como sempre foi durante a República. Sempre qualquer crise, o Exército era chamado para resolver. O problema é que em 65 eles resolvem mudar a regra, acabar com as eleições indiretas, acabar com o bipartidarismo, aliás, impor o bipartidarismo, extinguir todos os partidos, impor o bipartidarismo na marra. Isso ia ser uma excrescência, em nenhum lugar do mundo tem isso. Partido imposto à força. Os Estados Unidos tem 2 partidos. Não, os Estados Unidos tem 33 partidos registrados. É que tem 2 partidos grandes e fortes, mas eles têm 33. Não existe na marra só vai ter 2 partidos. E adiaram as eleições de 65 para 66. Aí eles começaram a perder apoio ali. Na época, principalmente como era na época, Arena e MDB, né? Algo assim, manipular dos 2 lados, né? Mesmo a oposição. Dos 2 lados. Então, assim, não tinha... Aí começou a perder apoio. Tanto que várias das lideranças da Marcha de 64 ficaram contra esse tipo de coisa. O Carlos Lacerda, o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, que foi um dos líderes da Marcha, se juntou com o João Goulart e com o Juscelino Kubitschek, que eram as 3 principais lideranças da época. Seria como se hoje juntasse na mesa Bolsonaro, Lula e Fernando Henrique para discutir democracia, porque o pessoal falou, não é isso aqui. Né? Que era a liderança civil de 64, da Marcha da Família. Daí caçaram o mandato, caçaram os direitos políticos de todos, inclusive do Carlos Lacerda, e implementaram um regime militar de 21 anos. Mas as famílias de 64 não foram para a rua pedir 21 anos de governo militar. Aí fala pedir intervenção militar,
Tá, mas se fosse para completar o mandato, você já pode discutir, para o Castelo Branco completar o mandato e garantir as eleições de 65. Mas não foi isso que foi feito. Então, fica assim, É bastante, é bastante importante, desculpa lhe interromper, essa tua fala, porque nos livros de história, né, que se tem colocado, aí depois nós vamos falar de educação, mas se costuma dizer, né, vamos assim dizer, os revolucionários costumam dar aquela marcha como se ela tivesse funcionado como uma chancela da sociedade brasileira pedindo essa ditadura. Né? E não foi. Você deixou muito claro aqui agora que a marcha pediu, deu um basta, né? Queria um basta naquela desorganização, naquela situação que o Estado brasileiro se encontrava. Não foi pedir ditadura, né? Não foi. Ia falado isso nos bancos de escola, que a marcha foi uma senha para o golpe. Senha para golpe. O povo foi gritar não ao comunismo, não ao João Goulart, como foi gritar fora Dilma. Do mesmo jeito, foi gritar fora Dilma. É mais ou menos isso. E então, as verdadeiras vítimas do golpe de 65, que ali sim houve golpe, começou a ter um golpe ali em 65, houve um golpe em 65, que foi a ditadura, na verdade, começou em 68, quase sim. Mas as vítimas foram as famílias de 64, que foram para a rua pedir democracia. Né? Aí houve uma desilusão, muita gente, até que você ouve falar, parou de fazer política, perdeu o gosto e falar, eu não vou apoiar isso aí. Ah, é necessário para combater o comunismo. Peraí, mas eles não tinham chancela para isso. Não, os militares não tinham mandato, legitimidade para fazer aquilo, e foi a força. Aí começou os esquerdistas também subiram o tom, começou a ter sequestro, bomba em aeroporto, esse tipo de coisa. Aí sim justificou uma repressão mais violenta contra esses caras. Mas o certo seria ter garantido as eleições democráticas em 65. Ah, os comunistas podiam ganhar. O Brizola, esse é o candidato deles, o João Goulart tinha saído do Passo Planalto. Não sei se ia poder ser candidato. O candidato. Tá, mas ia ter que disputar. Com toda aquela manifestação de rua em 64, enfim, foi a avaliação que fizeram na época lá e acharam melhor por bem adiar a eleição, acabar com a eleição direta, esse tipo de coisa. E aí houve, durante o regime militar, claro, vamos dizer assim, um esvaziamento das entidades da sociedade civil, tanto de direita quanto de esquerda, de centro, de tudo. Houve um esvaziamento geral. E quando houve a nova República, a República de 88, a esquerda tomou a frente do processo. Os conservadores meio parece que se esconderam, não quero fazer. O trauma de 65 foi tão grande que o pessoal ficou em casa e falou: não vou, não é pra gente isso aqui, não quero mexer com política. E os caras tomaram a frente, tanto que eles acham que eles são a democracia. Ato antidemocrático hoje em dia. O ato não é contra a democracia, é contra vocês, meu amigo. Da pessoa de vocês. Eles acham que eles são a democracia. Né? E não são democracia coisa nenhuma. Eles construíram uma república de bananas em 88. A Constituição é talvez a pior da nossa história de 88. É a Constituição que não cabe no PIB, que dá direitos e direitos para todo mundo e não fala quem vai pagar por aqueles direitos. Geralmente quem paga são as gerações futuras, deixa dívida para as gerações futuras pagarem. Né? E criaram uma Constituição assim que eles subiram na laje e puxaram a escada para ninguém subir. Hoje, o nosso sistema político ele é todo montado para dificultar a entrada de outsiders, de renovação. Sabe? Não pode escrever, não será renovado os membros dos cargos políticos. Não pode escrever isso, mas todo o sistema eleitoral político, dos sindicatos, dos conselhos de classe, de tudo, é montado para facilitar a reeleição de quem já está lá ou do seu sindicato. Né? Ou o pai que está velho lá, deixa para o filho, deixa para o amigo, alguém do mesmo grupo, é tudo montado desse jeito. Essa é a República de 88, que gerou toda essa corrupção do PT. Tudo isso foi montado pensando no dia que o PT chegasse ao poder e que eles iam fazer tudo isso. Não se esperava, talvez, que fosse tanta corrupção, tanta sede ao pote, mas essa corrupção chegou num nível insustentável, que aquela camada da sociedade, aqueles setores da sociedade que não se locupletam do Estado, que não dependem do Estado para se enriquecer, não vivem às custas do Estado, chegou à conclusão do seguinte: está muito caro o custo de eu não entrar para a política. É um saco. Eu prefiro ir para o clube, eu prefiro ir para a igreja, eu prefiro caminhar no parque com o meu cachorro, eu prefiro ver um filme com a minha família, mas eu vou ter que sair no meu final de semana ou no meu horário de lazer para ir fazer política, porque está muito caro o custo de deixar na mão desses caras malucos revolucionários. Nós temos que entrar nisso aí. Por isso houve um crescente de organização conservadora na sociedade, que começou desde 2013,
teve lá aquelas jornadas de 2013, que começou pelos 20 centavos, a esquerda até então aparelhava todas as manifestações de rua, aí de repente o pessoal começou a ir, botar um monte de pauta ali, tal, e abafou a questão dos 20 centavos, aí a esquerda começou a dizer, não é só pelos 20 centavos. No começo era, só que quando o pessoal conservador, ou pelo menos não revolucionário, começou a ir pra rua, abafou. 20 centavos dele virou merreca ali. Então já tinha 1 milhão de pessoas na rua no Brasil inteiro pedindo um monte de coisa. E geralmente era contra a corrupção. Geralmente o que une mesmo o discurso é o combate à corrupção. Apesar de ter outras pautas também, aí vinha de fechar Congresso, fechar STF, falava de tudo. Né? E a Aí veio. liberdade de expressão de cada É, um que se manifesta, né? era cada um com seu cartaz ali. Não tinha mais assim, a pauta da manifestação é essa. Então você tem o comandante da manifestação com um carro de som que dizia só vamos falar disso. Era cada um com seu cartaz. 2016 houve uma unificação, 2015 e 2016 pelo impeachment da Dilma. Aí era todo mundo contra a Dilma. Até que não era tão conservador assim, mas era o racha dentro da esquerda, o racha dentro do revolucionarismo. A galera Centrão, Terceira Via, Tucanato, MBL, Vem Pra Rua, esses caras, era de esquerda light, ali, aquela esquerda fabiana, mas eles eram contra o PT. Eles achavam que eles iam instrumentalizar as manifestações e tomar conta da rua. Tanto que o Olavo de Carvalho até falava assim, quem indicou o Kim Kataguiri como líder das manifestações, que ele era vendido na mídia como líder. Houve uma plenária em que se votou, todo mundo levantou a mão, elegemos o Kim, o nosso líder, não houve. Então quem nomeou o cara? A mídia. A mídia vai entrevistar o cara e começa a falar que ele é o líder das manifestações. Por que ele tinha um carro de som? Tinha 10 carros de som, sei lá. Ele era dono de um. Ah, ele é o líder. Porque tinha mais seguidores na internet. Ah, ele tinha, sei lá, 40 mil seguidores na época, só que tinha 1 milhão de pessoas na rua. Ah, então esse cara é o líder. E começou, não só por isso, né? Tinha interesse político. Já estavam lá gente da terceira via ali por trás. Ó, vamos promover esse moleque aí. Então ele ficou como líder. Depois caiu. Caiu, agora o MBL está ladeira abaixo. Agora, recentemente, teve esse caso da Ucrânia. Mais um degrau abaixo para o MBL. Então, assim, eles vêm nessa decadência toda. E a partir daí, desse processo de 2013 para cá, em que as pessoas conservadoras começaram a se conhecer, formar seus movimentos, suas organizações, e uma se conversar com a outra. E isso é um processo que vai completar 10 anos no ano que vem. E, então é recente o conservadorismo no Brasil. Sim, e também, Alex, eu não sei se você concorda comigo, mas havia uma certa vergonha dos conservadores de se manifestarem como conservadores, né? Houve uma produção midiático-educacional tão grande que, de repente, o indivíduo ser heterossexual e professar uma fé, ter uma religião, ter um emprego normal, etc., isso passou a ser motivo de estranheza, não é? O normal era ser diferente. E não importa necessariamente em se ter uma visão misógina ou preconceituosa ou diferente, não. Mas, de repente, ser heterossexual, ser não defender o uso de drogas, por exemplo, ou coisa do gênero, passou a se tornou algo diferente. A pessoa ficava meio que se sentindo diferente das demais. Né? Então, acho que depois de 2013, como você mesmo colocou, os conservadores começaram a ter mais voz, começaram a ter mais até coragem de se assim pronunciar. E nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta, até encaminhando já para o final dessa entrevista, que teríamos assunto para muito mais tempo, mas o nosso tempo é finito. Eu queria que você explicasse, deixasse claro para as pessoas a diferença de direita e conservadorismo. Eles se encontram em vários momentos, mas eu queria que você explicasse para as pessoas entenderem o que é uma posição mais política e o que outra é mais estilo de vida mesmo. Na verdade é o seguinte, quando você coloca direita e esquerda, você está reduzindo tudo a uma questão binária. Ou você é um ou é outro, é como se fosse o preto e o branco e vários tons de cinza no meio. Quanto mais para a direita, quanto mais para a esquerda. Né? Duas posições antagônicas. Quando você fala em conservadorismo, não necessariamente você está numa coisa binária. Você pode ter a mentalidade revolucionária, você tem os ambientalistas, você tem os fascistas, os liberais, que às vezes o liberal ele
ele defende também um Estado mínimo e tal, mas na pauta de costumes, por exemplo, já não defende aquilo, então você não vive uma dicotomia. E conservador é um estilo de vida, você não se baliza pelo outro. Eu sou conservador. O que tem em volta eu não sei, interessa, problema, eu não surjo enquanto conservador para negar o outro, enquanto esquerda e direita estão se negando o tempo inteiro. Isso é uma forma de você simplificar, você classifica tudo entre esses dois polos. Você é ambientalista, vamos dizer, você está quanto mais perto da direita, quanto mais perto da esquerda. Você é um liberal na economia, Estado mínimo, mas também é a favor de aborto, também é a favor contra a família. Então, quanto mais perto da direita, mais perto da esquerda você está. Então, você fica medindo uma régua, uma dimensão só. Por isso eu prefiro o termo conservadorismo, mas o direito acaba sendo usado também, porque quando você vai para a linguagem mais popular, que precisa simplificar, o raciocínio é binário, é preto e branco. Aí você acaba caindo no direito e esquerda. Eu acho que a diferença passaria por aí. E você vê que a questão dos conservadores falar em público, mostrarem a cara, realmente surgiu agora, a internet possibilitou esse canal, e você vê o que dificultava também era o bullying, feito pelo pessoal da esquerda. Eles dizem contra bullying, mas são os que mais praticam bullying, os que mais são intolerantes com a opinião alheia. Quando que um conservador quis calar o adversário? Isso lá nos anos 60, o Carlos Lacerda dizia, eu não sou contra os comunistas, sou contra o comunismo, eu quero debater com os comunistas e ganhar o debate deles. Não é calar os caras. E a esquerda, ela quer calar. Ela sabe que não vai conseguir, a esquerda, os revolucionários, eles querem calar porque eles sabem que se debaterem em campo aberto, eles perdem o debate. Então eles estão partindo para a censura. E a internet possibilitou, porque antes era feio, você era sozinho, você não tinha, era difícil você achar um outro par, montar um grupo para se fortalecer contra os ataques que vinham da esquerda. Então você tinha que não agredir os caras, ficava em silêncio, sai daí, vai ser conservador só dentro do seu nicho e tal. Hoje a internet possibilita justamente isso, vai juntando as peças, fortalecendo, ganhando força, e não, vai nos atacar ser conservador, isso mesmo. Aí o cara vai dizer que é feio, e daí? Você, esquerdista, o revolucionário, você não é mais o centro das coisas, a sua opinião não vale nada. Vocês acham que vocês são a medida do bem e do mal, a régua do bem e do mal. Quando eles dominavam os meios de comunicação, tinham um monopólio do discurso, eles podiam fazer isso. O modelo de vida esquerdista é a régua do bem e do mal, aquilo ali é o modelo ideal, e as pessoas são medidas enquanto elas se aproximam ou distantes, quanto elas estão próximas ou distantes daquele modelo, estilo de vida esquerdista. Isso é o modelo. A gente não tem que negar e falar, estou o mais distante possível desse modelo esquerdista. Não, não. Nós temos que ter o nosso modelo conservador. Isso é o modelo de vida. E você, esquerdista, é que vai se medir o quão longe e perto você está desse modelo conservador. Se você está longe, isso é feio. Se você está perto, isso é bonito. Isso é que quebra a pena dos caras. É isso que eles estão bravos. É por isso que eles querem silenciar a internet. E esse crescente está crescendo. Aí veio o fecha tudo, o isolamento social em 2020. Não sei se vocês lembram, em 2019 era quase todo domingo na rua, pessoal de verde e amarelo, sabe? O pessoal lá em Brasília ia para frente do Palácio do Planalto, o presidente saía, cumprimentava todo mundo, era todo domingo galera de verde e amarelo na rua e reclamando da ação dos revolucionários que estão impedindo a implementação das políticas do atual governo que foram legitimadas nas urnas. Ele falou, vou fazer isso, eu vou garantir posse de arma, legítima defesa. Eles vêm e começam a querer atrapalhar, entre outras coisas que ele falou que ia fazer, que os caras não querem deixar fazer. E todo mundo apoiando, e aí alguns pedindo, presidente, fecha Supremo, fecha Congresso. Mas o fato era, queremos que o presidente implemente o programa de governo que teve a maioria dos votos dos brasileiros. Veio o isolamento social, arrefeceu todas as manifestações de rua. Em 2021, nós buscamos fazer uma reedição da Marcha da Família, uma releitura, resgatar essa que foi a maior manifestação histórica do Brasil. Começamos fazendo carreata, porque a gente não sabia quanto que as pessoas iam aderir, sair para a rua. Então era carreata, que o pessoal ainda se encorajava de sair dentro do carro, mas a gente punha o carro de som no final da carreata, o carro que ia puxando, a fila parava, o pessoal descia do carro e vinha para frente do trio elétrico. Então, pensamos, não precisa mais de carreata, é só trio elétrico. E começou a lotar, foi num crescente, começamos a fazer isso em abril de 2021, aí veio maio, veio o 1º de agosto, que foi bem grande, e o 7 de setembro. Depois do 7 de setembro deu uma arrefecida, porque as pessoas criaram uma expectativa de que haveria um confronto maior, mas o presidente buscou a conciliação, ele teve lá suas razões, que não vai dar tempo de discutir aqui, mas arrefeceu. E agora queremos voltar para a rua, precisamos disso. Porque esse ano é os 200 anos da independência. Então o 7 de setembro esse ano tem que ser pelo menos igual ao do ano passado. Então nós temos que voltar a dar uma carga e trazer as pessoas de verde e amarelo para a rua,
por isso, no dia 19 de março, próximo sábado, nós vamos fazer a comemoração dos 58 anos da Marcha da Família. Vamos ter um congresso em São Paulo, com ampla transmissão pela internet, mas vai ter lá testemunhos, gente que participou da Marcha de 64, vai contar o que aconteceu. Né? Nós vamos discutir a conjuntura nacional, discutir os valores da família na parte da tarde, colocar movimentos, representantes dos movimentos daquela época, junto com os movimentos de hoje, discutindo também as ações, o que fazer para a gente tomar aí a rua, tomar a rédea do debate político no Brasil. Vamos trazer os comunicadores conservadores para falar também como a gente leva essa mensagem, discutir as ameaças à liberdade que a gente tem hoje, que é basicamente a obrigatoriedade da vacina, entre outras, não é a única censura também, mas a liberdade da vacina é uma coisa que está pegando muito. E no dia 20, ato de rua em todo o Brasil, em várias cidades pelo menos, vão fazer, é o primeiro grande ato esse ano, a primeira grande movimentação desde o 7 de setembro. Em São Paulo, nós vamos estar na Avenida Paulista, no domingo, dia 20, a partir das 11 horas, carro de som da Marcha da Família, com várias lideranças ali conservadoras falando, e é isso que a gente está fazendo, colocando o bloco na rua de novo. Temos que ganhar as ruas, porque esse ano é um ano crucial na história do Brasil. É isso aí. Essas foram as palavras, os ensinamentos do Dr. Alex Canuto, e eu acho que o que fica mais importante da mensagem de hoje é, sobretudo, o esclarecimento. O que é ser conservador? Ser conservador é respeitar cada uma das pessoas de acordo com as suas opiniões, de acordo com as suas características, as pessoas e o Estado em si. Usa-se muito o discurso revolucionário contra os direitos humanos, contra as minorias, acusando os conservadores de desrespeitarem esses grupos, essas pessoas. E como nós vimos aqui com o Dr. Alex, é respeito à orientação sexual, é respeito à raça, à cor da pele, à etnia, à religião, a todos esses elementos. Né? Não se pode refutar por atos de um ou outro que seriam tomados como atos do todo em si. Então, Alex, digo mais uma vez, foi muito bom recebê-lo aqui no Tribuna Erga Omnes. Vamos um dia promover um debate, eu acho isso muito importante, trazendo alguém da esquerda também, para fazer esse debate de ideias, um debate em alto nível, como foi a sua entrevista de hoje. Eu acho que é sempre importante as pessoas entenderem e saberem separar e diferenciar as coisas, sobretudo num ano tão importante como esse, como você falou. Então, eu lhe passo as palavras para se despedir, para suas considerações finais, e já externando meu muito obrigado pela sua presença. Isso. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui da Marcha da Família, falar dos eventos que estamos organizando, e dependendo, claro, da participação de você que está nos assistindo aí em todo o Brasil, no mundo inteiro, compartilhando os conteúdos da marcha, o evento da Marcha da Família 19, a manifestação do dia 20, manifestação de rua, compartilhem nas redes sociais, enquanto a gente ainda pode compartilhar, né? Enquanto a gente ainda tem esse canal, porque a internet é o que possibilita a nossa comunicação. Toda a mídia tradicional está do outro lado, luta contra nós, e nós temos esse canal para divulgar as ideias e comparecer às ruas na medida do possível, estar nas ruas também, gritando lá pelo conservadorismo, porque a gente produz uma imagem legal, mostra o pessoal na rua, isso dá um efeito dominó, um efeito bola de neve, um puxo, e é o que a gente está precisando. Então eu agradeço, Marcelo, pela oportunidade, agradeço você que nos assistiu até agora, teve a paciência de me aguentar aí, e obrigado pela sua audiência. Nos acompanhe em marchadafamilia.com, é o nosso site, Marcha da Família Oficial no Instagram. Entra lá que tem mais informações sobre os eventos do final de semana que vem. E assim, nós encerramos mais um Tribuna Erga Omnes. Agradecemos a sua audiência, agradecemos por ficar conosco e espero que tenhamos sido claros o suficiente para levar cultura e educação a todos vocês. Nosso destinatário, nosso principal objetivo, que são os nossos telespectadores. Até logo e até a próxima.